Você é muito sensível a tudo que falam de você e para você? Saiba que Jesus ensinou a lidar com isso de uma forma muito inusitada e vai contra o senso comum. Continuando nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, hoje eu gostaria de compartilhar com você o que Jesus ensinou em Mateus 5,5. Ele disse assim: Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Talvez você pergunte, João, o que isso tem a ver com eu ser muito sensível emocionalmente? A resposta é tudo. Porém, precisamos investigar com mais profundidade, porque essa simples frase traz consigo uma profundidade tremenda, capaz de transformar a nossa vida e nos ajuda a controlar as nossas emoções e reações em meio aos desafios do dia a dia. A humanidade pensa em termos de força, de poder, de habilidades, de autossegurança, de agressividade. E essa é a ideia que somos inseridos e ensinados desde a infância. Quanto mais uma pessoa se impõe, se expressa, quanto mais se organiza e mostra seu poder e suas habilidades, mais vai estar perto do progresso e do sucesso. Porém, Jesus declara: Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque estes sim herdarão a terra. A grande questão aqui é entendermos de fato o que é ser manso. Mansidão não é indolência. Sabe, ser uma pessoa mole, abatida, fraca, inativa, isso não é mansidão. Há pessoas que parecem mansas naturalmente, mas não são mansas de forma nenhuma, são fracas e indolentes. Mansidão também não significa ser uma pessoa aparentemente calma ou gentil. As pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis, mas essa não é a mansidão que Jesus está ensinando. E mansidão também não é fraqueza de caráter ou de personalidade, muito menos uma atitude de querer ter paz a qualquer preço. Quantas vezes confundimos alguém com uma pessoa mansa simplesmente porque ele diz: prefiro qualquer coisa ao entrar numa briga? A mansidão é compatível com grande força de caráter e compatível com grande autoridade. A pessoa mansa é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe a morrer por ela se for necessário. Os homens e mulheres de fé citados nas Escrituras foram fortes e mansos. Foram mártires, contudo mansos. O nosso supremo exemplo de mansidão é o próprio Jesus. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Sou manso e humilde de coração. Vemos essa atitude na vida inteira de Jesus. Nós vemos em sua reação com as outras pessoas, especialmente na maneira como ele sofreu perseguições e escárnios, sarcasmo, menosprezo, a atitude de Jesus para com seus inimigos, mas talvez ainda mais a sua completa submissão ao Pai demonstram a sua mansidão. Humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, tendo sujeitado a própria morte e morte de crucificação. Isso é mansidão. Isso é humildade. E essa é a qualidade que Jesus nos ensinava. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: e o que isso tem a ver com a minha vida emocional? E a forma como eu sou sensível com o que os outros me falam? Ou como perco o controle e fico mal quando sou injustiçado? A mansidão é algo que nos coloca em um lugar de que o nosso direito foi conquistado por Cristo. Em mim mesmo eu não conquistei o direito de ser filho de Deus. Foi a morte de Cristo que me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Sendo assim, se não fosse por Cristo, eu não seria nada. Ele me salvou e tem cuidado de mim. Agora, se eu parar e olhar bem lá no fundo do meu coração, eu vou perceber quantos defeitos eu ainda tenho e carrego comigo. E como ser manso e como não ser manso com o próximo, sabendo que eu mesmo sou cheio de defeitos. Permita-me que eu vá um pouquinho mais fundo. Mas as minhas palavras aqui são com muito amor e respeito pela sua vida. Mas a pessoa mansa não se sensibiliza consigo mesma. Não vive para si próprio e para os seus interesses pessoais. Não permanece em atitude defensiva. Todos nós sabemos como essas coisas são. Essa sensibilidade excessiva acerca de nós mesmos. Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos. Entretanto, uma pessoa que adquire mansidão cessa essa atitude e daí por diante não se preocupa apenas com si mesma, com o que os outros dizem a seu respeito, porque compreendemos que não existe nada a defender.
Cristo já nos defendeu de tudo. Por essa razão, não vivemos na defensiva. A pessoa que desenvolve mansidão não tem pena de si mesma e nunca fica lamentando por si mesma. Tal pessoa já entendeu que ninguém pode causar a ela qualquer dano. O dano maior já foi causado pelo pecado e Jesus já resolveu este problema por ela. Que dano maior alguém pode causar a você que seja maior do que o seu próprio pecado? O problema não é o que vem de fora. O problema é o que está dentro, porque o que vem de fora só se atinge se você permitir. Um famoso autor cristão, ele disse: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando alguém vê a si mesmo e sabe que ninguém precisa dizer algo a seu respeito que seja exatamente mal, não precisa se preocupar com o que os outros dizem, sabe que dentro de você existem pensamentos que deixaria muitas pessoas horrorizadas. Imagine se todos os seus pensamentos passassem numa tela onde todos pudessem ver. Como você ficaria? Tudo que dizem de ruim sobre você seria nada. Nós sabemos que pensamos coisas terríveis. Graças a Deus, podemos não fazer e colocar em prática o que pensamos, mas temos muitos pensamentos ruins que talvez destruiriam nosso casamento, nossa vida profissional, nossas amizades, se alguém ficasse sabendo o que pensamos. Porém, aquele que adquire mansidão sabe que Deus vê todas as coisas e dele não podemos esconder nada. E por isso é manso com o próximo, porque se Deus sabe tudo o que eu penso, sabe todas as minhas atitudes e mesmo assim me amou e se entregou o seu filho para morrer por mim, por que eu devo ficar tão indignado com aquilo que falam de mim? Às vezes retalhando ou procurando vingança. Ser manso é usar de paciência e ser longânimo, mesmo quando sofremos injustamente, porque Jesus morreu injustamente pelo meu pecado. Homem perfeito, nunca pecou e morreu por mim, que sou pecador. Foi manso e humilde de coração. O que me resta é ser manso, mesmo que esteja passando por algum tipo de injustiça. Isso não significa omitir a verdade, ficar calado, mesmo sendo injustiçado. Significa fazer o que é certo, mas sem raiva, vingança, ou guardando mágoa sem perdoar o próximo. Ser manso não significa concordar com tudo, mas ser justo com misericórdia e amor ao próximo. Significa olhar para quem te persegue com compaixão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só assim você será manso. E qual é o benefício de viver em mansidão? Por que são felizes os mansos? Por que são bem-aventurados? Porque herdarão a terra. Mansos já são herdeiros da terra no tempo presente, porque a pessoa que é mansa já vive satisfeito, é uma pessoa sempre contente. O apóstolo Paulo disse: nada tenho, mas possuo tudo. O que as pessoas mais buscam nesta vida é felicidade. E Jesus nos ensina: felizes os mansos. Que Deus te abençoe e te fortaleça, para que você desenvolva a mansidão e seja muito feliz. Se isso faz sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se você conhece alguém que pode ser abençoado por esta palavra, envie para pelo menos uma pessoa que você ama. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.